Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, estamos diante de Ti, Senhor. Antes de tudo, Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, pedindo perdão por nossas faltas, nossos pecados, Senhor. O Senhor insiste em não imputar pecado aos Teus filhos. Todavia os Teus filhos reconhecem que pecam, que falham, Senhor. E nós colocamos, todavia, nossas falhas debaixo do sangue daquele dia no Calvário, Senhor. Por isso pedimos misericórdia, Senhor. Agradecemos-Te pelo que já tem acontecido, Senhor, os cânticos cantados, Senhor, os instrumentos tocados, Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos acompanhando e abençoando os senhores que estão aqui neste pequeno lugar, Senhor. Mas também aqueles que possam estar do outro lado, Senhor, através do rádio, do vídeo, Senhor. Todos aqueles que também nem mesmo puderam estar, Senhor, conectados de alguma forma, mas que estão aí, Senhor, gemendo e buscando, Senhor, com suas mãos levantadas, buscando misericórdia, Senhor, nos cantos e recantos deste planeta, Senhor. Continue nos abençoando, continue, Senhor, conosco. Tem misericórdia de mim, Senhor, o mais miserável de todos os que estão aqui, Senhor, o mais indigno, Senhor, mas que ainda assim, Senhor, estou com a ousadia no nome do Senhor Jesus Cristo, de falar alguma coisa, Senhor, e que seja da Tua parte, Senhor. Fecha a minha boca, Senhor, tranca o meu pensamento para qualquer coisa que não seja do Teu propósito, Senhor, mas também não me deixe omitir naquilo que o Senhor queira, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, no nome de Jesus. A voz não está das melhores. Estou nos dias aí meio difíceis e de repente afeta a voz da gente. Não só dificuldades da vida, as lutas, mas também o tempo, né, que está mudando e acaba complicando um pouco. Essa semana que nós estamos, né, de um tempo para cá, mas já de um tempo atrás, eu estou notando meio que uma rouquidão, mas eu creio que ela não vai impedir de aquilo que seja essencial poder ser dito, né, no nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão aqui, como diz o nosso irmãozinho Moisés, os que estão presentes e os que estão pela internet, cadê ele? Ele desapareceu, nós estamos tomando água lá, né? Deus abençoe cada alma, cada espírito, cada coração sedento que possa estar aí também por detrás dessas câmeras, né? Não sabemos quem são, não sabemos quantos são, mas, na verdade, o número não importa, né? Interessante sempre dizer isso. Deus nunca se importou com número, não é com quantidade, mas Deus se importa com qualidade de pessoas, de almas rendidas, né? Pessoas entregues ao seu trabalho, à sua obra, né? Pessoas rendidas. Quanta coisa, quantas vezes, em quantas circunstâncias Deus não fez esse mundo virar de cabeça para baixo por conta de um homem rendido nas mãos dele, né? Quem não se lembra de Josué, por exemplo? A ciência fica maluca quando vê lá um episódio daquele, Josué meio que perdendo a batalha, e naquele campo ali, com o povo, no lugar ali, né, naquela circunstância, e o dia indo, né, o dia se extinguindo, e ele disse: Senhor, eu preciso de mais tempo com luz, porque se escurecer do jeito que nós estamos aqui, o teu povinho está estragado, está acabado, né? Então, ele falou e a coisa aconteceu, né? O sol parou. Na verdade, questionaram o irmão Brana sobre isso, mas como o sol pode parar, o sol não pararia, né? Na verdade, o irmão Brana fala, Deus determinou que a sombra parasse ali.
parar o sol no sentido de que não tivesse mais sombra, né? De que jeito que isso aconteceu, nós não sabemos. Mas nós sabemos que um único homem rendido, né, nas mãos de Deus, faz coisas como essa. Através de um homem assim, Deus faz coisas assim, né? E ali a sombra se fixou e o povo de Deus teve tempo suficiente para que fizesse aquilo que era para ser feito, né? E um homem, uma mulher, uma criança, né? Às vezes uma criança numa casa, né, é suficiente para significar aquela coluna de Deus naquela casa e sustentá-la até que os grandalhões entrem no ritmo, né? Que Deus possa nos ajudar, né, na sequência de tudo isso. Deus abençoe o irmão Henrique, que está aí firme, e é esta a verdade do seu cântico, né? Louvai-o em qualquer circunstância. Não há circunstância em que um filho de Deus não deva elevar a sua voz e não dizer: Senhor, está um mar de rosas, glórias ao teu nome. Mas, Senhor, está um caos na minha vida, mas glórias ao teu nome. Não faz diferença, né? Esta é a forma que Deus tem, a fórmula que Deus tem para que possamos seguir em frente. Quando o diabo percebe que os filhos dele, não é, na alegria ou na dor, ou em quaisquer circunstância, estão sempre proclamando a glória e a honra dele, então eu imagino que o inferno não tem muita coisa para fazer com pessoas assim, né? Uma Cassinha, Deus te abençoe. Andaram falando aí, sentiram falta dela aí, né? Da irmã Cassinha. E outros que não estão hoje aí, mas que Deus sabe, irmão, pastor Nenzinho. Eu ouvi o pastor Nenzinho falar terça-feira, nós podemos até rodar a fita aqui, hein? Quem que não se lembra? Uma pregação muito gostosa, já está inclusive na internet, né? Já coloquei lá no domingo mesmo, não sei que horas, mas eu vi quando ele terminou, ele disse: sábado eu estarei aqui novamente, e ele estava no púlpito. Então eu cheguei aqui e falei para ele: olha, o senhor faz favor de cumprir a sua palavra. Mas ele se enroscou lá e eu estou aqui novamente, meio rouco, meio abatido, mas vamos levar em frente, com a graça de Deus. Se vocês prometerem levantar as mãos, né, pedindo misericórdia de Deus por mim, eu penso que Deus faz o que Ele tem que fazer. Nós vamos continuar, irmãos, com nossa meditação aí nesses salmos, né? Nós pensávamos que um dia só, ou dois, né, e de repente estamos aí já alguns finais de semana por conta dos salmos 22, 23 e 24, né? E isto é uma coisa maravilhosa. Irmão Brana pregou mensagens sobre isso, e eu tenho tido acesso a alguns mestres, né, do quíntuple de Efésios, aí, até de fora do país, pessoas aí que pregam essa mensagem, mas daqui também, é claro, trazendo mensagens como estas, né? Em tempo em que o mundo está esfomeado, naturalmente e espiritualmente, a fome continua alastrada, não é? Deus tem dado alimento de sobra para os filhos dele, para os filhos desta palavra. Eu digo isso porque a gente começa despretensiosamente com a vontade de um texto, de um setor, como nós estamos lá na numerologia, né? Paramos, né, por enquanto lá por um tempo, para depois continuarmos lá o número 70, né? Quanta coisa não tem pela frente. E lá Deus tem uma porta enorme aberta. Chega aqui nos Salmos, nós estamos aí já andando, né, navegando nas águas desses Salmos, nas águas tranquilas, ainda que não muito tranquilas do Salmo 23, né? Já há alguns dias, alguns finais de semana. E eu estou querendo então hoje introduzir o Salmo 24. Eu digo introduzir, mas não é bem verdade, porque no nosso primeiro dia nós já fizemos assim algumas referências sobre essa coisa do tema de hoje, né? O tema de hoje que fala de uma geração, é um dos versículos do Salmo 24. Uma geração que busca um Deus que tem cara, que tem face. Versículo que nós vamos ler sobre isso, né? Um Deus que tem cara. Que coisa maravilhosa saber que Deus tem cara, né? Um Deus com fisionomia. Um Deus que você pode olhar nos olhos dele, e ele olha nos teus olhos. Que coisa, hein?
Então nós vamos tentar dar sequência, mas não sem antes lembrar aí, não é, a bênção que Deus tem posto para as pessoas e para nós todos, através desta página www.principios.varginha.br, não é? Hinos gostosos, hinos edificantes, alguns CDs novos entrando, mas não são novas as músicas, são as músicas antigas, né? Não que não haja hinos bons e músicas boas aí nos tempos atuais, tem sim, claro que tem, e rodam aí na rádio, né? Mas a rádio está aí nos abençoando, pregações todos os dias às 8 horas. Falou-se na mudança aí de horário para buscar alguns ajustes, para uns às vezes é meio tarde, para outros é um pouco cedo, mas parece que a média está sendo adequado para a média das pessoas esse horário das 8 horas, né? Então, vamos continuando com ele e até que Deus veja a necessidade de mudança, sem prejuízo de, quando pudermos, repetir a programação, a pregação das 8 horas, um horário à noite, né? Mas os irmãos estão percebendo, quem que ouviu a rádio hoje? Que já estamos voltando com aquela condição de pregações mais completas, eu digo mais extensas um pouquinho, nos sábados e aos domingos. De segunda a sexta, porque as pessoas têm que trabalhar, então ali está esse guerreiro, esse super guerreiro, que emociona quando ouvimos o pastor Joaquim pregando aquele programa, né? Ele chama de programa, aquelas pregações de 20, 30 minutos, né? Uma enormidade, uma infinidade daquilo, e temos editado, trabalhado, acertado algumas coisinhas. Falei até com o irmão Zéias um dia desses em Goiânia, tivemos uma conversa longa, e isso tem sido uma bênção muito grande, de segunda a sexta. E sábados e domingos, 8 horas, então, uma pregação um pouco mais extensa, né? Uma escola dominical, hora de um pastor, hora de outro, e assim vai seguindo. E eu sugiro que os irmãos tentem ouvir, se não é para ouvir tudo, ouça o que puderem, não é? Ou no sábado, ou no domingo, e também nos dias de semana, não é? Por que eu falo isso? Porque é um aspecto evangelístico extraordinário, né? É um aspecto evangelístico extraordinário as pregações do pastor Joaquim, esses 20, 30 minutos no máximo, todos os dias, né? Muito bom, aquilo não acaba nunca. Então, que Deus possa continuar abençoando o pastor Joaquim lá onde está, e, né, já enfrentando as dificuldades da vida, como todos nós enfrentamos, mas que está aí um celeiro também, né? Muita comida em tempo de fome. O que mais? Acho que não tem muita coisa não é? Eu tenho estado um pouco aí ausente circunstancialmente aí do grupo. Eu não sou muito de frequentar, de participar. Não é que não queira, é porque realmente é muita coisa na vida, né? Mas eu espero que Deus me ajude a voltar e ir levando lá uns hinos, umas coisas, né, de vez em quando aí para o grupo, para a Rádio Princípios, para as nossas bênçãos, né? Vamos ler, irmãos. Os irmãos leiam comigo em pé, se puderem, o primeiro versículo. Vocês têm aí a técnica, aí tem a Salmo 24, do 3 ao 8, não é? E nós vamos ler outros versículos, mas os irmãos vão ver que também o Salmo 24 nós vamos, se Deus permitir, dividi-lo. Nós vamos ver, os irmãos, eu vou explicar como isso vai acontecer. Talvez uns 2 dias, eu não sei, né? Então eu vou ler os versículos aqui e não vou ler todos, porque tem uma parte que vai ser para uma sequência. O Salmo 24, 3 ao 8, né? Os irmãos vão ver que o versículo 6 que está ali é o tema de uma geração. Há uma geração que busca a face de Deus. Então eu só coloquei isso aqui dentro de uma ordem adequada, uma geração que busca um Deus que tem face. Parece que não é nada, né? Parece que não é nada. Mas como faz a diferença poder buscar um Deus que tem cara? Tem cara, tem face, né? Vamos ler? E essa geração é que se refere aos versículos iniciais ali, hein? Vejam vocês. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele está perguntando, ao monte do Senhor. É o Salmo 24. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração,
e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É esta a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Tem mais? Ah, sim, agora o 7. E aqui vem um aspecto extremamente importante do Salmo 24. Se eu pudesse, eu chamaria o versículo 7 para frente da porta do céu. Essa é a porta do céu. A porta dos céus é Jesus, eu sou a porta. Mas se nós pudéssemos falar de uma porta física, que não fosse essa de Jesus, aqui está ela. O próprio Jesus é falando isso aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Abram portas dos céus. Pois eu vou mostrar para os irmãos quando que aconteceu isso. Muitos já sabem. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Esse Rei da Glória é batalhador, é guerreiro. Não desiste. Viram isso, né? E agora, os irmãos podem se sentar e nós vamos ler. Como nós estamos falando de uma geração que busca um Deus que tem cara. Será que tem Deus que não tem cara? Não tem face? Eu penso que sim. Mas como nós estamos falando de uma geração, um tempo, uma geração, uma era, que busca um Deus que tem face, que é o mesmo de dizer uma geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Quando nós falamos de um Deus que tem face, no Salmo lá, 1000 anos antes lá de Jesus, antes de Paulo, então Paulo, apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 23, que é outra escritura que eu vou ler, ele faz uma referência, estava em Atenas, né? Capital da Grécia, mesmo a Grécia de hoje, lá no Aerópago, né? Naquele centro lá de cultura, interessante, né? Conversando com os epicuristas, conversando com os estoicos, uns nomes esquisitos, mas está na Bíblia, está aqui em Atos 17, são filósofos, e eu já preguei sobre isso. Lembra quando eu falei sobre o negócio que dá água na boca, né? O diabo faz coisa que faz a gente se debruçar de uma coisa que dá água na boca, mas que é mentira, que não é verdade, né? O epicurismo, esses filósofos, aonde Paulo estava em Atos 17, depois vocês leem um pouquinho sobre isso, né? Ele estava ali reunido com eles, e foi bem ali que novamente essa ideia de um Deus que tem ou que não tem cara, que não tem face, apareceu novamente. Há uma razão disso, e é muito empolgante. Vejam, Paulo estava ali em Atenas, né? A Bíblia, né? O diabo não pôde evitar isto, já falei aqui no passado, quando aquela região do reino da Palestina ficou nas mãos de Alexandre o Grande, se lembram do Império Grego, Império Babilônico, né? Império Persa, aí veio o Império Grego, Babilônio, Alexandre o Grande, né? Depois veio o Império Romano, que é do tempo de Jesus. Mas no tempo do Império grego, não sei, vocês não vão se lembrar, mas aconteceu uma coisa extraordinária, né? A Septuaginta, o Velho Testamento foi traduzido para o grego, onde Paulo estava aqui no capítulo 17, porque era uma língua que o mundo todo iria falar. Naquela época não falava ainda, mas Deus tinha projetado que o mundo todo, naquele tempo, né, certamente Deus sabia que isso ia acontecer, que o planeta ia estar falando o grego. Então Deus permitiu o Império Greco-Romano apreender a palavra, apreender o reino, apreender a Palestina, subjugá-la. Mas por detrás de tudo isso, por detrás nas entrelinhas, como nós temos falado aqui, o diabo não sabia que aquele cativeiro, que
que aquele imperialismo greco-romano, por detrás disso, Deus tinha um plano tremendo, que era traduzir os pergaminhos para a língua grega, porque ele sabia que centenas de anos depois, Paulo ia estar num lugar como este, em Atenas, discutindo com filósofos, epicuristas, estoicos, e mostrando um Deus que tem cara. Querem ler isso? Está ali, está no jeito aí? Vamos pôr de novo. Aí, Atos 17, 23. Depois leiam o capítulo 17, com calma em casa. É Paulo. Porque passando eu, e Paulo estava se referindo àqueles filósofos, aquele povo ali no Aerópago, naquela região lá da Acrópolis, lá, lugar super importante em Atenas, discutindo sobre a nova doutrina. Eles falavam para ele, mas e esse negócio dessa nova doutrina, o que é isso aí que você está falando e tal? Ele estava pregando Jesus, né? Aí ele falando para o povo lá, para aqueles filósofos, para aquele povo, passando eu e observando os objetos do vosso culto, olhando lá nos templos, lá nas igrejas suas, eu encontrei também um altar. Tinha um altar, porque tinha um altar que tinha o Deus tal, os deuses gregos, todo mundo sabe, não é? Apolo, Zeus, aquela infinidade de deuses, e todos eles tinham lá as suas imagens, o Apolo, aqueles deuses todos lá tinham uma figura, tinha cara. Apolo tinha uma cara, era imagem, mas tinha. Aqueles deuses gregos tinham uma cara. Aí Paulo falou, ó, eu andei por aí, via esses deuses com cara, eles tinham cara, tinham face. Eu vi por aí, né? Esses deuses seus. Mas aí eu cheguei lá e vi um altar que estava escrito o quê, irmãos? Ao Deus desconhecido, um Deus que não tinha cara. Não, a cara dele não aparecia lá, não tinha uma imagem do Deus desconhecido. Aí Paulo falou, esse que vocês falam de Deus que não tem cara, que não tem face, que é desconhecido, esse pois que vós honrais, sem conhecer a cara dele, é esse que eu vos anuncio aqui, povo da Grécia, povo de Atenas, filósofos e cientistas, etc. Eu vim aqui pregar sobre um Deus. Vocês não conhecem a cara dele. Vocês não conhecem, porque aí no altar seus fala que é um Deus é dedicado a um Deus desconhecido. Vocês até honram, mesmo sem querer, vocês honram um Deus. Vocês não conhecem a cara, conhece o Apolo, conhece os Zeus, conhece essa infinidade de Deus aí que vocês têm a cara aí das imagens deles, mas esse altar está lá vazio, porque vocês não conhecem. Mas eu conheci um Deus que tem cara e que não é desconhecido, e é este que eu venho honrar e falar para vocês. Isto Paulo viu lá atrás, falou desta forma. Isso já estava escrito no Salmo que nós estamos lendo. Viram isso? Há uma geração daqueles que buscam a face de Deus. Um Deus que tem face, que tem cara. Estão começando a entender o espírito da coisa. Parece simples, parece bobagem. Fala, mas escuta, ô pregadorzinho, isso que o senhor está lendo aí, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Você não sabe, você não tem formação, pregadorzinho, você não tem teologia, você não tem formação filosófica, etc. Isso aí é figurado. Buscar a face de Deus aí significa assim, essa é a geração daqueles que buscam a Deus, que oram. Foi claro, não digo que não, mas para você é só isso, nas linhas da Bíblia. Mas para o povo que conhece as entrelinhas bíblicas, é a geração que busca Deus dessa forma, mas é uma geração que sabe buscar um Deus que tem cara. Tem cara, tem olho, tem nariz, tem boca, tem língua, tem unha. Não é um Deus desconhecido, como era para os filósofos, para os cientistas gregos, que Paulo teve que ir lá dizer, Deus tem cara. Claro que os irmãos sabem. Eu responderia para alguém que questionasse, isso aí é hermenêutica, isso é interpretação, isso é uma forma de interpretar a Bíblia. Mas isso é que tem levado o mundo à desgraça.
As religiões, as igrejas estão desgraçadas justamente porque os seus teólogos, seus mestres, seus cientistas, eles buscam a sua própria interpretação e nesta hora eles não conseguem enxergar o outro lado da coisa. Claro, tem sim o lado de buscar a Deus. É a geração do que busca a Deus e ora tal. Mas nós temos mais do que isso. Porque nós sabemos de um Deus que tem cara. E quem é esse Deus? Hein? A Bíblia fala. Isaías falou quem é esse Deus que tem cara. Isaías falou e lá nos evangelhos foi repetido. Eu tenho aqui, olha só. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aí o começo aí, minhas crianças aí. Isaías 7,14. Não, Isaías 7,14, é na página da frente lá. Isaías 7,14, depois Mateus 1,23, né? Talvez apareça. Portanto, Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. O profeta Isaías falando lá atrás. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E esse rapazinho tinha cara. E será o seu nome? Hein? Não, aqui não é o Isaías 9, aqui é o 7 ainda. E será o seu nome Emanuel. Que significa o quê? Querem ver o significado? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso é Isaías falando lá atrás. Alguns centenas de anos na frente, aí nós temos o próximo, Mateus 1,23. Vamos ver o que significa Emanuel. Está ali. Eis que a virgem conceberá, citando, o evangelista está citando Isaías. Só que aqui ele dá um passo a mais. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. O menininho, o rapazinho tinha cara. O qual será chamado Emanuel. Mas agora já falo o que significa Emanuel. Que traduzido é Deus conosco. Então esse menininho que tem cara, que nasceu da barriga da virgem, é Emanuel, é Deus conosco. Então nós começamos a compreender o verdadeiro sentido do Salmo 24, onde a gente está falando. Essa é a geração daqueles que buscam, Senhor, aqueles que buscam a tua cara. É um Deus que tem face. Porque agora há um povo na terra. Não são muitos. Não são muitos. Irmão Cassinhas, não são muitos. Há um povo na terra que sabe diferenciar um Deus do tipo do altar lá do aerópago do Atos 17, cuja cara é desconhecida. Há uma geração, há um povo na terra que sabe diferenciar um Deus de cara desconhecida para eles, mas há uma geração que sabe diferenciar que há um Deus, e esse Deus que tem a cara conhecida para eles. E essa geração busca esse Deus. Não tem nada mais extraordinário. Olha, irmãos, quando nós começamos a enxergar isso no Salmo 24, e é claro que a gente vai entrar nisso mais para frente, nós vamos buscar, nós vamos trazer à tona aquilo que as igrejas, que o mundo se desgraça com isso. Que é a ideia de que esse menino de que Isaías falou, que é o Emanuel, que é o Deus e que tem cara, e que nós buscamos ele, e ele e a palavra dele é uma coisa só, né? Esse menino que nós estamos falando é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Então, se esse menino é o Deus, é o Emanuel, porque Deus está dentro dele, então não tem que dizer que esse menino, que Jesus, esse que cresceu, etc., que ele é a segunda pessoa da Trindade. Não tem essa coisa, não existe isso, senão através do mundo, do Concílio de Nicéia, mundo católico, romano, que cria isso lá. Deus em três pessoas distintas, um só Deus em três pessoas distintas. Não existe isso. Só tem um Deus em três ofícios distintos, mas é um só Deus, né? E esse Deus tem cara. Tem cara. É um homem. Os irmãos começaram a compreender essa meio que introdução aí do Salmo
24, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a falar, não me deixa empolgar, eu me empolgo, mas não é muito bom. Eu não estou interpretando isso, irmãos. As pessoas acham que a interpretação é que conduz à ideia de que você buscar a face de Deus é orar a Deus, e buscar a Deus, orar a Deus, tal. Mas a Bíblia fala que Deus é o seu próprio intérprete. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. As Escrituras não são de particular interpretação. As Escrituras não são de particular interpretação. Portanto, nenhum homem na terra, nenhum particular, padre, sacerdote, bispo, pastor, teólogo, seja lá o que for, está dando até poema, nenhum deles, qualquer deles seria um particular. E as Escrituras não são de particular interpretação. Aí vem o profeta de Deus e fala: Deus é o seu próprio intérprete. De que maneira que Deus é o seu próprio intérprete? Mas como é que faz então? Porque o pastor não pode interpretar a Bíblia, o teólogo não pode, porque a Bíblia fala, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, está lá. Então é Deus que tem que interpretar a sua própria palavra. Mas de que maneira que ele interpreta? Através da boca deles. É ele que tem que interpretar. Mas que jeito, pregador? Se Deus está não sei na onde. Na verdade, eu não sei nem que jeito que é a cara dele. Agora como é que eu faço então? Que jeito que ele, Deus, esse Deus que nem a cara dele eu conheço, vai interpretar ele, se ele é o próprio intérprete dele? Ele interpreta através da boca dele. Quem é a boca de Deus segundo as Escrituras na terra? Quem sempre, de Gênesis a Apocalipse, saia por aí dizendo: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Quem falou isso na Bíblia inteira? Profetas de Deus. Então Deus é o seu próprio intérprete, porque as Escrituras não são de particular interpretação, e Ele é seu próprio intérprete através da sua boca. E a boca de Deus na terra sempre foi nesta fase os profetas. Foi no passado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi no passado e é hoje. Deus continua interpretando as suas Escrituras através de profeta. O profeta do século 20, desprezado no século 20, tanto quanto o profeta de Deus do primeiro século. O próprio Jesus foi desprezado pelas religiões. Mas há uma geração que aprendeu a receber e a respeitar e aprender a interpretação de Deus através da boca dele, que continua sendo os profetas dele. Que coisa maravilhosa que é isso. E é claro que através do profeta do século 20, do Elias prometido para o século 20, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, do Elias prometido pelo próprio Jesus, em Mateus 17, 11, Elias virá primeiro. Elias já veio, João Batista. Já veio, vocês não perceberam. Mas Elias virá, ele fala no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O Elias virá e restaurará todo o evangelho. Inclusive o Elias vai restaurar ao ponto das pessoas saber que Deus tem cara. Eles não vão crer num Deus desconhecido como o Deus do Aerópago de Atenas. Eles vão crer num Deus que tem cara, que eles conhecem a cara dele. Mas como assim? Meu Deus, irmãos, que coisa maravilhosa que é isso. Quem na terra no século 20 pôde, cadê o nosso câmera, hein? Cadê o nosso câmera? Pôde olhar uma simulação da cara de Deus naquela nuvem com 7 anjos que está lá, olha. Aqueles são anjos, os 7 anjos de Apocalipse, os mensageiros de Apocalipse. A internet mostrou também. Isso que a internet está mostrando e que as pessoas estão vendo, isso aqui já é uma simulação da cara. O Deus que nós buscamos é uma simulação. Esta nuvem as pessoas não sabem. Isso apareceu nos céus do Texas, 40 quilômetros de altura. Ficou um tempão danado. Os cientistas ficaram loucos. Eles disseram: mas nessa altura não tem como ter nuvem. O que é isso? E ficaram. E ninguém soube, ninguém pôde perceber que nuvem é aquela. Está lá, se quiserem, aquelas revistas científicas da América do Norte, várias delas têm discutindo. Isso aqui ficou por um tempo longo, lá em cima, mais ou menos 40 quilômetros, um lugar que não tem como ter nuvens.
E eles não sabiam, e falam isso, e pensam nisso, pensam naquilo. Mas aqueles que conhecem a interpretação através da boca de Deus, aí vem o profeta de Deus e mostra que aqueles são os anjos de Apocalipse, quando Deus veio para dizer que iria revelar os 7 selos, que iria desatar os segredos dos 7 selos, através de quem? De um dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E ali já estava um esboço para o século 20, daquele Deus que Paulo viu a cara e disse: para mim não é desconhecido, eu vi. É claro que Paulo não viu Jesus pessoalmente, mas viu exatamente desta forma, viu na coluna de fogo na estrada de Damasco, viu em outras ocasiões o mesmo Deus em forma de coluna de fogo, mas ele viu a cara desse Deus. Paulo podia afirmar que Deus para ele não era desconhecido. Estão compreendendo isto? Irmãos, e nós vamos à frente, nós não temos aqui para mostrar, né? Quando aquele pintor alemão Hoffmann, vocês conhecem, e ele fez uma pintura sobre inspiração, uma coisa tremenda e tal, e aquilo ficou lá, né? E um dia daquele, o profeta de Deus, o intérprete de Deus, a boca de Deus no século 20, Deus é o seu próprio intérprete, quando viu aquela pintura de Hoffmann, ele falou: meu Deus, porque Jesus esteve com o irmão Branham cara a cara muitas vezes, várias vezes, no quarto, ali nas montanhas, para todo lado, ele esteve com ele cara a cara. Quando ele viu a pintura de Hoffmann, ele falou: é essa cara, essa aí, Deus tem cara, é essa cara, vocês vão ver se não é, quando forem para a 6ª dimensão, ou quando se encontrarem com ele. O mundo não crê, as religiões não creem, as pessoas não creem que aquela era uma cara completamente aproximada, quase perfeita, do mesmo Jesus que nós sabemos e cremos que é. Aí o Hoffmann, essa é a pintura de Hoffmann, um alemão. Isso não é invenção, não. Isso não é um Deus sem cara do Areópago de Atenas, não. E também isso não é um Jesus de olhinhos azuis, do tipo desse que as pessoas, que as folhinhas publicam por aí, não. Isso aí era Deus já esboçando, avisando para uma geração que está caminhando para o Salmo 24, uma geração que está a um passo de entrar para os portais eternos do versículo 7. É Deus avisando: povinho meu, vocês não puderam estar lá 2000 anos atrás, mas já vão se preparando, vocês não vão ficar surpresos, porque vocês já vão tendo uma ideia de como é a cara do Deus que vocês creem nele. Que coisa, isso não é religião, isso não é religião, isso é Bíblia pura, isso é Deus, isso é Evangelho, isso é um Deus de uma geração que busca um Deus não desconhecido e sem cara, mas um Deus que tem cara, que tem olho, que tem cabelo. Porque este nós nos referimos aqui, é uma pintura do Hoffmann sobre a inspiração do Espírito Santo. Ninguém sabia, mas tinha que o profeta de Deus deparar-se com ela para dizer: é esta cara, é ele que se aparece, que conversa e que vem estar comigo várias vezes. Sim, quem na terra, geração? Qual geração na terra que tem o privilégio de ter essas anunciações, de ter essas antecipações? Porque daqui uns dias você vai entrar no versículo 7 do Salmo 24. Os portais eternos vão entrar. Você não vai chegar lá e ficar assustado: cadê o meu Deus, o meu Emanuel? Quem que é? A hora que você olhar para ele, você fala: eu já tinha visto o seu retrato na terra. As religiões não creram, mas eu criei num Deus que tem cara. Que coisa, Deus meu. Que coisa, irmãos. Estão começando a entender? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? Hein? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma à vaidade. É a geração dos que buscam Deus que tem face. Portanto, a geração dos que buscam a face de Deus. Se os irmãos lerem o Salmo 24, ele é um salmo de características universais. Ao contrário do 22, que você tem um cordeiro arrebentado, estraçalhado, esfrangalhado, machucado, retorcido. Ao contrário do Salmo 22, ainda assim diferente do Salmo 23, que você tem águas
calmas, mas nem tão pouco calmas, que você tem vale da sombra da morte, que você tem o cajado dele, ao contrário ainda assim, não é o contrário, mas diferente do Salmo 23, quando você chega no 24, as portas do universo vão se abrindo. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas aí você pensa, então falou só do planeta Terra aqui. Não, do Senhor é a terra e a sua plenitude, como também o mundo e aqueles que nele habitam. Quando ele fala da terra, ele se refere ao nosso planeta aqui. Mas aí ele fala do mundo, de tudo mais que está para aí fora. São milhares e milhões de anos-luz de universo visível, que é um grão de areia perto do tamanho do universo invisível. E isto é a ciência de Stephen Hawking e outros renomados cientistas que não têm ideia. Mas este Salmo 24:1 já anuncia de quem são todas essas coisas. O planeta, a terra, todo o universo, etc, etc. É do Deus que vai capitanear, que vai sair, porque já fez isso para os santos do Velho Testamento, para levá-los para os portais eternos. Nós vamos ver sobre as dimensões. Já fez isso. Sabiam disso? As escrituras falam ou não falam? Que quando Jesus ressuscitou, os santos dos Velho Testamento, Abraão, Sara, Jacó, todos eles também saíram da sexta dimensão. Saíram do paraíso já com corpos glorificados. E ficaram ali na região de Jerusalém. E muitos foram vistos. E Jesus ficou por ali 40 dias. Está escrito isso, igreja? Jesus ficou por ali uns 40 dias, também os santos, toda a geração do Velho Testamento ficou por ali, mas com corpos glorificados. Eles não eram vistos pelas pessoas. Alguns viam, mas não passava muito tempo. Ali estava Abraão com Sara, de braços dados, revendo alguma coisa, e assim foi. Mas Jesus se mostrou para os discípulos dele. E depois de 40 dias, quando em Betânia ele subiu, diz o profeta na mensagem O Poderoso Conquistador, e outras mensagens tantas. Aí ele foi como capitão, esse senhor da batalha. E quando ele chegou na porta da sétima dimensão, aí ele disse: abri, ó portais eternos, abra os portões, porque agora aqui vai o Rei da Glória, com todos os seus exércitos, e Abraão e Sara e Jacó, para subir para a sétima dimensão. A região, a morada de Deus, diz o profeta, esperando nós lá, esperando nós que estamos aqui e os que estão na sexta dimensão. Eu não quero, irmãos, entrar muito nas dimensões, porque uma das próximas reflexões que eu quero fazer, a partir do Salmo 24, é sobre as 7 dimensões. As 7 dimensões. Por quê? Porque o Salmo 24 é a 7ª dimensão. É a morada de Deus, como diz o profeta. A morada de Deus e dos anjos. Não a nossa morada. O povo do Velho Testamento está na 7ª dimensão, está nos céus de Deus, até a bodas do Cordeiro só. A hora que o povo dele aqui for arrebatado, Tessalonicenses fala, o povo da 6ª dimensão, do paraíso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, diz Jesus para aquele ladrão. A 6ª dimensão, a hora que aquele povo for arrebatado, vão todos para a 7ª dimensão, encontrar-se com Abraão, com Sara, e vão ficar lá por 3 anos e meio, enquanto tem grande tribulação aqui, de bodas do Cordeiro lá, e depois vão descer para cá no milênio. Isto não é religião. Estas coisas só podem ser ditas e cridas e entendidas para um povo que aprendeu a crer num Deus que tem cara, que busca. Há uma geração na terra que busca a religião. Há gerações e gerações que buscam: eu quero a religião A, eu quero a religião B, eu quero para a igreja C, eu quero para a denominação tá. Mas há uma geração na terra que busca um Deus que tem face, que tem cara, que é tangível, que é tocável. Que coisa maravilhosa que é tudo isso. Que coisa maravilhosa. Irmãos, Hebreus fala, depois confiram nas suas Bíblias, quem estiver do outro lado, Hebreus fala que o mundo visível, que é esse nosso, terra, casa, tal, nós, o mundo visível, é óbvio, ele foi feito pelo mundo
invisível. Que mundo invisível que é esse que fez e criou todas as coisas? Senão o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Agora aqui tem um problema aqui para todos nós. Se vocês quiserem pôr minha escritura aí, ó, João 4:24. Olha que problemão. O mundo invisível é que fez as coisas visíveis, quem criou os céus e a terra. E olha que a Bíblia fala, João fala que, falando sobre a criação, ele diz a respeito de toda a criação: nada do que foi feito ou foi criado se fez sem as mãos de quem? Isso é João, é Jesus. O Deus que tem cara, criançada, o Deus que tem face, nada do que foi feito se fez. Mas vejam, nós estamos falando do Salmo 24:7, de um Deus que tem face, que você busca a face desse Deus, não é isso? As religiões oram ou rezam ou sei lá o que para esse Deus. Ou Deus abençoa a minha casa, ou Deus abençoa o papai, abençoa o papai e a mamãe, ou Deus me dá emprego, ou Deus me abençoa, nada de mal. Essa já é assim a forma de buscar Deus, buscar a face de Deus. Ó, Deus abençoa, abençoa. Mas eles não têm noção que Deus é esse, que jeito que Ele é, de que maneira que Ele é. Cadê? Não tira não, deixa para mim lá. A geração que busca um Deus que tem face. Mas que jeito que é esse Deus? Porque se Ele tem face, tem que saber que jeito que Ele é então. Não, o João 4:24. Que estava aí agora há pouco. Não, para trás, um pouquinho. É isso aí. Que jeito que Deus é? João 4:24. Que jeito que Deus é? Deus, vamos repetir isso, Deus é Espírito. Agora, como é que busca uma geração? Que geração é essa que busca um Deus que tem cara? Espírito tem cara? Tem face? Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus, o Todo-Poderoso, o grande Espírito Santo, Deus é Espírito. Agora, quando a Bíblia fala que é uma geração que busca a face de Deus, e Deus sendo o seu próprio intérprete, vem o profeta de Deus e mostra isso. Que o Jeová, o Deus, o grande Espírito Santo do Velho Testamento, que lá habitava sobre o povo, veio, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, ganhou cara, tem cara, nariz, olho, dente, e a palavra habitou no nosso meio. Então, aquele Deus do Velho Testamento, esse aí, que é Espírito, passou a ter cara, passou a ter dente, boca, nariz, através do quê? De Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, esse Deus que tem cara, e por isso ele pode ser fotografado, ele pode ser pintado, ele pode ser conhecido de uma geração que busca, mas você tem que saber que Deus tem cara, para você buscar um Deus com cara. Agora, qual geração que sabe disso? Se não a geração que tem crido no profeta do século 20, que crê não numa religião, mas que crê na velha e antiquada palavra, nos velhos e antiquados hinos. É esta religião que mostra que Deus tem cara. O grande Deus Jeová, o Deus que é Espírito, lá está escrito, mas que passou a ter cara para nós. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Que terrível que é. Ô fulano, você conheceu seu pai? Quem que é seu pai? Ah, meu pai? Olha, quantos... Eu sei no meu trabalho sobre isso. Quantas vezes eu não passei por isso, eu não vi pessoas abaixar a cabeça. Quem é seu pai? A pessoa baixa a cabeça, fica triste ali, meio estranha. Doutor, eu não sei quem. Você sabe quanta gente que está em cima desse planeta? Você perguntar para ele, você conhece a cara do seu pai? Você sabe quem é seu pai? Não sei. Você sabe disso. Falamos isso como um drama social, triste, lamentável, por conta das desgraças que o diabo aprontou por aí. Mas eu estou tentando fazer uma pequena comparação. Como é triste, como a pessoa se abate, porque nós vimos a cara do pai. Às vezes o pai faleceu, o meu paizinho já se foi,
né? Muitos de nós, a maioria de nós, o meu pai tem cara. A maioria deles está aqui, a gente pode ver a cara do pai. Mas a gente sabe a tristeza, a dor, né? A amargura daquelas pessoas que eu dizia assim, ó, meu pai não tem cara para mim, porque eu não vi meu pai, não conheci meu pai. Nem tem foto, muitos nem sabem realmente nem nome, nem nada. Irmãos meus, amados meus, esses que não puderam ver e não puderam conhecer a cara do pai deles, que eles nem sabem que jeito que é a cara do pai deles, esses são equiparados àquele povo do aerópago do capítulo 17 de Atos. Um Deus que não tem, um Deus desconhecido, de cara desconhecida. Vocês não conseguem perceber a alegria, a satisfação que há em poder dizer, eu sei da cara do meu pai natural, eu sei do jeitinho dele, não sei se é feiozinha, bonitinha, mas eu sei, eu conheço a cara dele, você sabe disso, você é grato a Deus por isso, eu conheci a cara do meu pai natural. Agora, as religiões por aí, quando você tenta indagá-las, que jeito que é o seu Deus, religião? Denominação A, denominação B, igreja C, tem 1000 placas de igreja. Que jeito que é a cara do seu Deus? Eles não sabem, eles não podem dizer, porque eles não sabem essa coisa que nós estamos falando aqui, que há um Deus que tem cara, que esse Deus que tem cara é o próprio Jeová do Velho Testamento, que habita a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo, habita no Deus conosco, habitou e habita no Senhor Jesus Cristo, que é a mão direita daquele Deus que é Espírito. Eles não sabem, eles não têm consciência, eles não têm como nem ter retrato do pai, porque eles não conhecem a cara do pai deles. É como essas pessoas, olha que tristeza, eu não falo isso por mal, eu não falo isso para criticar, eu falo isso condoído, desesperado pelas igrejas que agem por aí, como sendo essas pessoas, socialmente falando, que não conhecem a cara do pai, porque nem pôde vê-lo, não tem retrato, não sabe quem é. Eu sei que eu tenho um pai, porque está ali. Então ele tem um pai, mas ele não pôde nunca ver a cara do pai, ele não pôde saber que jeito que é o olho do pai, a boca não sabe, ele não sabe. É assim que agem as religiões. Eles rezam, oram, cantam, louvam um Deus cuja cara eles não conhecem, porque eles não creem que Jesus Cristo é o único Deus, em que Deus, o Espírito Santo, habita na plenitude da divindade no Senhor Jesus Cristo. Mas há uma geração que conhece um Deus que tem cara, e este Deus nós o louvamos, nós temos retrato dele, nós temos foto ao vivo dele, e nós o conhecemos, e daqui a uns dias nós não seremos surpreendidos, porque nós conhecemos um Deus que tem cara, e nós conhecemos a cara, a face desse Deus, e nós buscamos, não feito baratinhas tontas, não feito desnorteados religiosos, que rezam, oram para um Deus que sequer sabem se é um, se é dois e se é três, se rezam e oram para um velhão sentado no meio, ou para um moço sentado do lado direito, ou para uma pomba do esquerdo. Eles não sabem, eles não têm consciência, mas nós buscamos a face, nós temos sido, não por merecimento, não por bondade, mas a geração que busca um Deus que sabemos que tem face. Oh Deus meu, só encerrando, que coisa. Acham para mim aí, se vocês tiverem, João 1,18. João 1,18. Vocês aí nas câmeras, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Nessa hora até a rouquidão não aguenta, né? Não tem não, né? Mas eu tenho que... O que está escrito lá, igreja? Querem ler? Vocês na internet, leiam isso também, olha. Ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Pera, por quê? Porque Deus é Espírito. Não é assim que o outro João fala? João 4,24. Ninguém jamais viu a Deus. Mas eu quero ver a Deus. Eu não quero orar para um Deus que eu não vi,
que eu não vejo. Eu sou natural, eu sou homem físico. E Ele não me inventou um ser espiritual, diz o profeta. Ele nos fez seres materiais, com corpo físico, com olho, com boca, com cabelo. Nós vamos ver nas dimensões depois. Você que tem cabelinho loiro, você que tem cabelinho moreno, você que tem cabelo ruivo, do jeito que é o seu cabelo no original, mas renovado com seus 22 anos, é assim que você vai estar lá, feito um jardim florido, do jeito que você era, com a sua natureza, mas é claro, com a glória de um corpo glorificado, com a beleza de um corpo glorificado. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem é o Deus unigênito? O único gerado de Deus, Jesus. Mas o Deus unigênito, que está no seio desse Deus, esse o deu a conhecer. Esse Deus unigênito é que deixou a gente conhecer a cara de Deus. Eu não estou inventando isso. Deus é o seu próprio intérprete. Que coisa, irmãos. Que coisa. Eu trago lenço, mas nessas horas não tenho a menor ideia onde eu acho ele. Ah, não, achei aqui. Mas não costumo achar, não. Eu quero encerrar essa nossa etapa hoje com duas coisinhas. Olha por que aconteceu isso com Jesus. Eu falei, esse Deus nosso que tem cara, tem olho, tem barba, cabelo no peito, cabelinho assim, tem unha. Você crê, presta atenção, você crê que esse Deus que está sentado à mão de direita do Espírito Santo, que é Jesus, ele tem unha? Ele tem, senão ele não era homem. O profeta de Deus fala e a Bíblia mostra, ele é totalmente Deus, mas ele é totalmente homem. Como sendo totalmente homem, aconteceu isso aqui. Cadê? Como sendo totalmente homem, eu acho que já. Que coisa, hein? João 11, 33, 36. É o segundo grupo aí, viu, pessoal da técnica. João 11, 33, 36. Jesus, pois, quando viu a irmã de Lázaro chorando, Marta, Maria chorando. E aí... E viu chorarem também os judeus que estavam por ali. Era Lázaro que estava morto, enterrado. Eu repito, João 11, 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, com a irmã de Lázaro, não sei se é Marta ou Maria ali, comoveu-se em espírito. Presta atenção, comoveu-se em espírito, igual nós. Igualzinho nós, igualzinho você. Comoveu-se o espírito, perturbou-se. Ficou perturbado. Comoveu-se em espírito, perturbou-se e perguntou: onde o puseste? Onde que o Lázaro está enterrado? Responderam-lhe: Senhor, vem aqui que nós vamos mostrar. Versículo 35. O que está escrito, igreja? Jesus chorou. Então nós conhecemos um Deus que tem cara e um Deus que chora. Igual você chora, igual eu choro, igual eu tenho chorado, por diversas situações, umas justas, outras injustas, mas o teu Deus tem cara, o teu Deus tem olhos, o teu Deus tem nariz, o teu Deus tem emoção, porque ele perturba-se no espírito, ele fica comovido e ele chora. Eu não quero pregar aqui sobre o porquê que ele chorou, não é isso. Seu Deus chora, tem cara, chora. Veja aí para mim, igreja, ou técnica, Lucas 24, 41, 43. Acha aí ou não? Mas tá naquele que eu passei, hein? Mas eu tenho aqui. Lucas 24, 41, 43. É Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para os discípulos lá dentro onde que estavam no cenáculo, depois da ressurreição, com o corpo glorificado, o corpo que você vai ter, o corpo que ele subiu aos céus, corpo glorificado. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. Não acreditando eles ainda por causa da alegria e estando admirados
Os discípulos vendo ele, falaram, mas será que é ele? Ele está diferente um pouco, mas eles viram que era ele, mas não queriam acreditar pela falta de fé, né? Porque não estavam lembrando das Escrituras. Jesus perguntou, vocês têm um negócio para comer aí? Você tem qualquer coisinha para comer? Eu lembrei da minha mãezinha lá, né? Tem qualquer coisinha para comer? A minha mãe fala isso lá. Tem qualquer coisinha para comer aí, tia Marilda? Jesus falou isso para ele. Vocês têm qualquer coisinha para comer aí? Irmãos, eu fico pensando, as religiões por aí, eles ficam malucas com isso, porque esse é o Emanuel, esse é o Deus, é o Emanuel, o Jesus, que vocês viram que come, que chora, é o mesmo Deus, mas ele queria comer, ele falou, tem um negócio para comer aí? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. Essa Bíblia não está com a tradução boa, porque depois vem assim, e um favo de mel. Deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles, com o corpo glorificado. Agora me diga uma coisa, se ele comeu peixe assado, que delícia que devia estar aquele negócio. Ô Senhor, dá um pedaço para mim. Se eu chegar lá um dia, eu falar para ele, o senhor sabe, quando eu li aquilo lá, eu ficar com vontade de experimentar aquele peixinho que o senhor comeu lá. A gente come uns aí dos pesqueiros e tal. Um favo de mel, mas presta atenção nisso. Se ele comeu peixe assado, se ele comeu um pedaço de peixe, veja o que se extrai de tudo isso. Se ele comeu é porque ele tem saliva para começar a digestão. Se ele comeu é porque tinha esôfago. Se ele comeu é porque tinha estômago igual você. Se ele comeu ele tinha intestino. Meu Deus, o seu Deus tem cara, o seu Deus chorou, o seu Deus comeu, porque ele tem estômago, tem intestino, tem tudo igual a você, igual a mim, porque ele veio se fazer em homem para transformar os homens em pequenos deuses. O grande Deus dos céus se transformou num homem igualzinho a você, para transformar você em algo quase igual a ele, um Deus menor, diz a Bíblia. Você acha que faz a diferença? Deus que tem cara, um Deus que chora, um Deus que come. Estou terminando, tá? Come peixe assado, favo de mel. Eu não vou nem falar mais, né? Gênesis 18:8. Esse mesmo Jesus aí era teofania. Eu não posso parar nisso, porque eu ia ficar o resto da noite falando que aquelas aparições de Deus lá no Velho Testamento, para Abraão e para outros, ele criava um corpo, uma teofania, mas assim, era o Logos de Deus. Deus já havia... Porque vocês lembram o que a Bíblia fala? Pai, antes que o mundo fosse, eu e o Senhor tínhamos comunhão, antes que Abraão fosse. Lembram disso? No estudo das dimensões eu vou entrar mais nisso, né? Jesus, o Logos de Deus, é a primeira coisa que o Pai gera um filho saído dele próprio. Antes de tudo, antes de ter criado qualquer coisa. Então o Pai veio honrando esse filho desde antes da fundação do mundo. Inclusive quando visitava a terra, ele falava, você que vai. E ele criava uma teofania. Ali não era o corpo de Jesus que ia nascer da barriga de Maria, não. Era o anjo de Deus, era um anjo de Deus, um emissário de Deus. Mas já era uma teofania, o Logos de Deus, que um dia viria lá na frente, nascer da barriga de Maria. Esse Deus que se transformou em corpo tal, aqui ó, Gênesis 18:8, comeu pão, comeu manteiga, comeu carne de novilho, de bezerrinho novo, novilho cevado, lembram disso? Bebeu leite. Estão entendendo isso? Come peixe, come mel, come bezerro. Os adventistas não vão gostar muito disso, nossos queridos irmãos adventistas, mas ele comeu bezerro cevado. Aquilo era a teofania do próprio Deus. Estão percebendo isso? E ele comeu pão, manteiga, vitela e outras coisas mais. Andou de pé sujo para lá para cá, né? Lá no Velho Testamento, aqui nesse lugar mesmo, a Bíblia fala, eu tenho anotado aqui, em Gênesis 18 mesmo, Senhor, nós vamos pôr uma bacia d'água para lavar os pés do Senhor que está sujo de terra, isso está uma lama. E lavou os pés, e ele próprio se lavou lá no Gênesis. Ele próprio Deus Todo-Poderoso. Tinha 3 homens, mas quando Abraão foi, ele olhou para um e falou, meu Senhor, não passes de mim. Ele identificou que um daqueles 3 era o próprio Deus, era o Logos de Deus. Que coisa maravilhosa.
mas com pé sujo, com pé cheio de sujeira, que comeu coisas e tal. Ele já vem fazendo essas coisas, Velho Testamento afora. Ele vem dizendo: filhos meus, geração minha, vocês que vão participar do Salmo 24, vocês que vão entrar pelos portais eternos, vocês têm que ser uma geração que sabe buscar um Deus que tem face, que sabe buscar a face de Deus. Um Deus que chorou, que comeu carne, que comeu manteiga, que comeu vitela, que bebeu leite. Um Deus que se cansou no caminho de Samaria. João, daqui está, João 4:5-8, lembra lá no poço de Jacó? Ele estava caminhando, foi a pé para Samaria e ficou cansado. Desgastado. A Bíblia fala que ele cansou e sentou à beira do caminho, porque ele estava cansado. Enquanto os discípulos foram na cidade buscar comida, porque todos estavam com fome, esse Deus estava com fome, porque ele come, a gente sabe que ele come, comeu antes e comeu depois que ressuscitou. Deus se cansa. Ele ficou tão cansado que a Bíblia fala, lá na travessia do mar, se lembram? Que no fim da tarde, tinha terminado de pregar para tanta gente, e multidões em volta dele. Aí ele entrou naquele barquinho e foi lá para a popa, buscou uma almofadinha. Não é travesseiro chique como nós temos, uma almofadinha qualquer, pôs a cabeça, cansado, diz a Bíblia, dormiu, né? Ficou lá dormindo, aí veio a tempestade. Vocês já sabem disso. Mestre, não se te dá que morramos, o mar está revoltoso. Se lembram disso, igreja? Conhecem isso, igreja? Enquanto o mar estava revoltoso, etc., o Deus estava cansado, estava lá dormindo, dormindo lá no travesseirinho dele. Que coisa, só um Deus que sabe das coisas, um homem que é Deus, um Deus que é homem. Oh meu Deus, o Evangelho de São Lucas, um Deus que é homem, o Filho do homem. Evangelho de São Lucas, um Deus que é homem, e que depois no Evangelho de São João se inverte, um homem que é Deus. Só um homem que é Deus, um Deus que é homem, Lucas e João, só esse que pode dormir, descansar, enquanto a coisa está pegando fogo não, enchendo d'água em volta da sua vida. Você está entendendo isso? Que come, que bebe, que tem cara, etc. Um Deus que não era bonito. Não era. Eu fico tão consolado com isso, viu, irmãos? Eu fico tão consolado, não é, irmão Nezinho? Hein? Quem fica consolado com isso aqui? Um Deus que não era bonito e nem formoso. Põe aí para mim, aí, técnica. Isaías 53:2. Não havia nenhuma beleza nele para que o desejássemos. O profeta de Deus chega a dizer isso. A beleza estética chega a ser uma desgraça no mais das vezes. Não saiam dizendo para o irmão: o senhor, todo mundo fala que eu sou bonitão, que eu sou jeitoso, o senhor está pregando contra meus olhos, isso, aquilo. Não é isso não. Que a tua beleza, que os teus olhos, que o teu corpo, que não sei o quê, que ela seja subjugada pelo Espírito Santo, aí a coisa muda. Mas a beleza em si é uma desgraça. Porque olha, o que está escrito? Ainda não puseram ali, mas eu tenho aqui, vocês cochilarem lá, eu tenho aqui. Quer ver? Aqui está, Isaías 53:2. Pois foi crescendo como renovo, falando de Jesus, profecia, falando dele, renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra molhada, jeitosa, bonita não? Ele foi comparado com uma raiz que brota de uma terra seca. Raiz que brota de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Então seu Deus tem cara, tem olho, tem boca. O seu Deus come, tem nariz, bebe água, bebe leite. Ele cansou, ele descansa. E ele na verdade não era bonito, não precisava ser bonito, mas ele era cheio do Espírito de Deus. Nele habitava a plenitude da divindade. Tinha 30 e poucos anos, diz a Bíblia, mas com cara de 50 e 60, porque era homem de muito trabalho. Agora é o próximo versículo. Homem de batalha, de muita batalha. Isaías 53:3. Ali está. Era desprezado, rejeitado dos homens. Homem de dores, experimentado no que, igreja?
No trabalho, ele pegava na carpintaria, de manhã, de tarde e à noite, e ele pregava o evangelho e cumpria o seu papel. Ele era experimentado no trabalho, sujeito trabalhador. Eu não gosto de falar, aqui não é lugar de brincar, né? Mas o sindicato lá do ABC ia querer escrever ele, porque foi o melhor trabalhador que a terra conheceu. É o seu Deus, que tem cara, que tem nariz, que tem olho, que come, que bebe leite, que bebe água, que suja o pé. Oh, meu Deus! Há uma geração, uma única geração no Salmo 24 que busca um Deus que tem esse perfil, que sabe que isso aí é Deus, que sabe, assim, que não é religião, isso é Deus vivo, isso é verdade. Alguém pode dizer se eu falei mentira, se eu inventei alguma coisa? Tão bom quando eu posso mostrar as escrituras aí até para as pessoas da internet, né? Que coisa maravilhosa. Oh, meu Deus, eu não posso mais. Pois eu. Senhor, nosso Deus e Pai, que bom, Senhor, que bom saber que o Senhor preparou esse terreno para nós. O Senhor era Deus, Espírito, ninguém podia ver o Senhor, ninguém jamais poderia ver o Senhor, jamais ninguém, mas o Senhor sabe que ia ter gente que ia querer ver o Senhor. Nós íamos querer ver o Senhor, nós quisemos ver o Senhor, nós pudemos ver o Senhor. Então o Senhor nos fez, mesmo sendo Espírito, o Senhor nos criou como matéria, Senhor. Mesmo o Senhor morando nos céus, na 7ª dimensão do Salmo 24, o Senhor fez a terra como matéria para nós, Senhor. E ela é nossa para sempre. O que Deus faz dura para sempre, diz o Eclesiastes, aleluias. E o Senhor fez essa coisa toda. Como é bom saber, Senhor. O teu profeta dizia, eu não queria ir para o teu céu feito uma nuvenzinha, eu queria pegar na mão dos meus irmãos. Aí depois o Senhor mostrou para ele que podia pegar na mão, porque quando vai para os céus, que as igrejas não sabem como, para ver o Deus que elas não sabem a cara, hoje nós sabemos que nós podemos cumprimentar o nosso irmão nessas dimensões celestiais e dizer, irmãozinho, como vai você, irmão? Dá um abraço apertado em mim, meu irmão. E eles abraçavam uns aos outros. Oh, Senhor, quem pôde ver, quem pôde conhecer no século 20, quem pôde buscar um Deus que tem face, que buscasse a face desse Deus, um Deus que comeu, bebeu e que está aí da mesma forma. Oh, Senhor, obrigado por o Senhor nos mostrar estas coisas. Agradecidos, aceite a minha, a nossa gratidão, Senhor, porque nós não somos uma religião, nós saímos do mundo das religiões para voltarmos para esta realidade infalível do Senhor, as infalíveis realidades do Deus vivo. O mundo não sabe, as religiões não sabem, mas o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, nos tem permitido saber que o Senhor fez os céus para a tua morada e para os anjos, fez a terra para as nossas moradas. Nós vamos passear nos céus por 3 anos e meio, mas depois vamos voltar para a nossa casa, que é a terra, para comer, beber, construir, vestir, exatamente como o Senhor sempre quis, Senhor, para os teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado por o Senhor ter cara, por o Senhor ter face e ter deixado nós vermos a tua face, buscarmos a tua face, adorarmos a tua face com consciência de quem sabe o que está fazendo, não na escuridão do altar do Deus desconhecido, do aerópago dos atenienses daqueles anos, mas o aerópago e o altar dos desconhecidos continua no século 20, continua nas religiões que oram, que rezam para um Deus que é praticamente desconhecido para eles, mas não é desconhecido para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo.